Olá, tudo bem? Como vai você? Aqui nós estamos no canal de vídeo da Semeadores, da igreja ou Semeadores, localizada ali na QNA 30, no lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga Norte. Aproveite aí que você está no canal da Semeadores e inscreva-se aí no nosso canal, já clica no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, não esquece não. Hoje veremos Apocalipse, o capítulo de número 15, são apenas 8 versículos. E olha, eu vou te dizer, o livro do Apocalipse é o livro do vi, do ouvir e também do escreve. João aqui narra a história dos vencedores. Como dissemos, o propósito do livro de Apocalipse é estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento pela afirmação de que Deus governa, é governante supremo da história e certamente a levará a uma gloriosa consumação de julgamento e bênçãos em Cristo Jesus. Você é um vencedor. Mais um grande sinal aqui no capítulo de número 15, mais um grande sinal. Um sinal grande e admirável que João tinha visto. Lembra-se do primeiro que ele tinha visto? Está no capítulo 12, nos versos 1 a 3. Sendo o verso 1 o que narra a história da mulher e o verso 3 o que vai descrever o dragão e a sua queda do céu. A veste da mulher é de sol, com a sua lua debaixo dos seus pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se acha grávida, em dores de parto. Já o dragão vermelho é vermelho, já o dragão, né? É vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, 7 diademas que se posiciona para apanhar o filho quando este nascer. Já este outro sinal aqui do capítulo 15, sinal grande e admirável, vem falar dos 7 anjos, com os 7 flagelos que consumiriam a cólera de Deus. Apocalipse é, meus queridos, o livro do vi, é o livro do ouvir e também do escreve. Foi isso que fez o anjo ao chamar João. Veja, ouça e escreva. Aqui João narra a história dos vencedores. E eu quero já dizer aqui que você que está ouvindo é um vencedor. Ora, a promessa do Senhor não foi sempre endereçada aos vencedores? Ele nunca fez promessa para derrotado. A promessa é para os vencedores. Ao que vencer, é o que ele diz. Aqui estamos com os vencedores da besta, da sua imagem e do seu número. Se há 3 vitórias, há 3 lutas. A besta, a sua imagem e o seu número. Depois se abre no céu o santuário do tabernáculo do testemunho e os 7 anjos recebem as últimas 7 taças das mãos de um dos 4 seres viventes. O Apocalipse aqui nós está narrando a história dessas visões, né? E nós vimos que nós dividimos as visões celestiais, elas ocupam desde o capítulo 4, no verso 1, até o capítulo 22, no verso 5. Então são uma série de 8 visões que estamos vendo. A primeira foram os 7 selos de rolo, que já vimos, os 7 anjos e as 7 trombetas também já vimos, as 7 histórias simbólicas também já vimos, as 7 taças da ira de Deus, que são os capítulos 15 e 16, estamos vendo agora. Depois veremos a batalha da igreja, a batalha final, o reino dos santos e o julgamento final, seguidos por uma nova visão da Jerusalém, ou a Nova Jerusalém. Essas visões que eu estou dizendo, que começaram lá no capítulo 4, tinham a intenção de advertir e também de encorajar as igrejas para abrirem os seus olhos para a realeza e a realidade da majestade de Deus, para a natureza da guerra espiritual que nós estamos enfrentando, o julgamento de Deus sobre o mal. Ele é supremo, governante supremo. Deus está acima de todos e está julgando o mal. E o resultado desse conflito. Então estamos no 4º ciclo, que são as 7 taças da ira de Deus saindo do templo, capítulos 15 e 16. A cena inicial do culto, capítulos 15, 1 a 16, 1, relembra o culto ao redor do trono de Deus, no versículo 1 do capítulo 4 ao versículo 14 do capítulo 5. Aqueles que venceram se regozijam na presença de Deus. 7 anjos resplandecentes recebem as taças da presença de Deus no templo. No templo, as taças simbolizam o cálice da ira de Deus, no qual as nações bebem. Ao comando de Deus, as taças são esvaziadas. No capítulo 1 no capítulo 16, verso 1. Resultando nas 7 últimas pragas. As pragas levam à segunda vinda, uma vez que com este se consumou a
a cólera de Deus. Verso 1. As 7 taças apresentam notável semelhança com as 7 trombetas. As 4 primeiras taças, com as 4 primeiras trombetas, resultam na destruição das 4 principais regiões ou esferas da criação: terra, mar, água fresca, céu. Como as trombetas, as taças lembram as pragas contra o Egito, mas as taças resultam em castigos mais severos do que as trombetas. O julgamento das trombetas afetou 1/3 do total, o das taças afetou tudo, todo. As taças simbolizam o julgamento de Deus contra os malfeitores. O padrão geral pode incluir o julgamento, tanto o julgamento como contra os pagãos do Império Romano, como o julgamento na crise final que leva à segunda vinda. É João, novamente, que vê no céu outro grande e maravilhoso sinal no céu. Ele vê 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a santa, justa, boa e perfeita ira de Deus. A misericórdia e a ira de Deus. Ao falar da misericórdia e da ira de Deus, faço questão de colocar na íntegra aqui, de expor na íntegra, um texto que tive a oportunidade também de ler, de meditar, de ouvir, e muitas vezes que servirá para esclarecer muito do nosso assunto, formando assim nossa base necessária para a definição da própria salvação. O artigo se intitula A Ira de Deus. Você pode ver ele no site bereanosblogspot.com.br. Definição. A ira de Deus é a expressão do seu justo juízo contra o pecado e contra o pecador. É uma manifestação da vingança divina contra os violadores da sua palavra e para quem não há manifestação da sua misericórdia, a saber, os ímpios. Pink define a ira de Deus da seguinte maneira: a ira de Deus é uma perfeição divina, tanto como é sua fidelidade, o seu poder, a sua misericórdia. Só pode ser assim, pois não há mácula alguma, nem nele se houvesse pois não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus, porém haveria, se nele não houvesse a ira. A ira de Deus é a sua eterna ojeriza contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra contra os malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque este é rebelião contra a sua autoridade, contra um ultraje à sua soberania inviolável. Ou seja, a ira de Deus é santa, é tão santa que é perfeita. Ela não é vingativa, colérica, ela não é punitiva nesse sentido de ódio. Vincent Young ressalta que a ira de Deus é sua divina cólera contra tudo que é contrário à santidade e à retidão. É seu intenso aborrecimento para com o pecado e a impiedade. Em suma, a ira de Deus, nas palavras de J. E. Packer, é a sua justiça reagindo contra a justiça. Os aspectos da ira de Deus: necessidade da sua manifestação. Deus não pode deixar de punir o pecado. Ele não pode deixar impune o pecador. Ele estaria indo contra a sua justiça, contra a sua natureza, negando a sua própria santidade e a sua justiça. Essa manifestação de Deus em punir o pecado e os pecadores é vista na Escritura como derramar da sua ira. Abacuque 1,13. Teus olhos são tão puros que não podem suportar o mal. Não podes tolerar a maldade. É a tradução da NVI. Não obstante, Deus é amor. Também é paciente e misericordioso. Entretanto, ele não é obrigado a manifestar o seu amor, a sua paciência e a sua misericórdia para com todos os homens. Mesmo Deus deixando de manifestar esses atributos, ele não deixa de possuí-los. Deus não deixará de ser amor, paciente e misericordioso porque faz parte da sua essência ser assim. Contudo, Deus não deve amor, paciência e misericórdia a nenhum dos homens porque eles não têm direito algum de exigir isso de Deus. Ou seja, Deus não deve nada para ninguém. Você entendeu? Ele não te deve amor, mas ele é amor. Ele não te deve misericórdia, mas ele é misericordioso. Isso é algo muito sublime. Então Deus não nos deve nada. Nós é que somos devedores. Por outro lado, se Deus deixar de mostrar a sua ira, ele vai ser injusto consigo mesmo, porque negará a sua própria santidade. E com os homens também, porque não dará a eles o que eles merecem.
Se Deus deixar de mostrar a sua ira, ele mostrará falta de caráter moral, porque a indiferença com o pecado é uma falta moral grave. Se Deus deixa de punir justamente, manifestando a sua justiça retributiva aos pecadores obstinados, dando-lhes o castigo merecido, todavia ele estará indo contra si mesmo. Os homens nunca recebem a ira justa de Deus imediatamente. Eles a recebem porque pecam contra Deus e são dignos dela. Deus odeia o pecado, não porque ele deseja odiá-lo, mas ele o odeia porque a sua natureza santa é impossível ao pecado. Portanto, a manifestação da ira de Deus contra o pecado e o pecador é uma necessidade imperativa. Deus odeia o pecado e, ao mesmo tempo, odeia e ama o pecador. Provérbios 11, 20. O Senhor abomina os perversos. João 2,15, primeira. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. B. A sua manifestação é imparcial. A manifestação da ira de Deus para com todos os homens é justa e imparcial. Ou seja, não favorece um em detrimento do outro. A justiça retributiva de Deus deve ser manifestada a todos os seres racionais, que infringem a sua lei porque Deus é justo e porque são dignos de receberem a punição. Romanos 2,12, NVI. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porém, a punição da lei pode ser aplicada ao transgressor da maneira pessoal ou vicária, isto é, sobre a própria pessoa ou sobre alguém que a substitua. No entanto, mesmo que o transgressor da lei não seja obrigado a receber a pena merecida, pois na administração divina ela não é absoluta, mas relativa, não obstante, ela pode ser transgredida ou transferida a alguém para que assim possa ser cumprida. O cumprimento da pena é imperativo. A justiça exige que o pecado seja punido sem parcialidade. É a partir desse princípio que Deus definiu executar a expiação. Ou seja, Cristo foi substituto dos pecadores eleitos incapazes de obedecer à lei, obedecendo a lei por eles, que podemos chamar de obediência ativa, e na morte da cruz, que podemos chamar de obediência passiva, onde Deus transferiu e puniu os pecados dos eleitos, pecadores de todas as eras em Cristo na cruz, efetuando assim a sua justiça. C. A sua manifestação é inexorável. A manifestação da ira de Deus é terrível nos seus efeitos. Os pecadores brincam com esses pecados como se nunca fosse acontecer nada com eles. Peca e não está nem aí, né? Não está acontecendo nada e não vai acontecer. O dia do julgamento já foi determinado por Deus. Terrível será esse dia para os ímpios, quando a ira de Deus será manifestada implacavelmente, e aí acabou. Apocalipse 6, 15 e 17 diz: Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem vai poder suportar? Hebreus 10, 30 e 31. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O povo descrito aqui não é o povo de Deus, isto é, os crentes, mas os israelitas descrentes da época do autor, a carta aos Hebreus, que fazia parte da igreja. Aqui podemos perceber que o autor utiliza como exemplo para exortar e encorajar os crentes na fé, os rebeldes de Israel na época do Antigo Testamento, que pereceram no deserto e sob o terrível julgamento de Deus no qual estavam sujeitos. Além de Deus julgar o mundo ímpio, ele também julga o seu povo, ou seja, a igreja composta dos verdadeiros crentes. Note o que Pedro diz acerca disto. 1 Pedro 4, versos 17 a 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? NVI. Este julgamento aqui não se refere à condenação, pelo contrário, Deus julga os seus escolhidos, corrigindo-os muitas vezes através das tribulações e das dificuldades da vida, cujo intuito é a purificação, o aperfeiçoamento deles e da igreja em geral.
A sua manifestação também, a manifestação da ira de Deus, é gloriosa. A manifestação da ira de Deus, ao mesmo tempo em que é algo terrível para os ímpios, é cheia de glória, porque ela é a exaltação da justiça divina. Quando qualquer atributo de Deus é exaltado, o ser de Deus é glorificado. Deus se mostra glorioso cada vez que manifesta a sua justiça em ira. Mas essa ira será ainda mais gloriosa no final, porque nesses dias haverão, para a glória de Deus, de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, dobrando-se humildemente diante dele. Filipenses 2, versos 10 e 11. A diferença entre ira e ódio. No caso dos seres humanos, a ira e o ódio não são distintos entre si. Ambos representam a mesma coisa. Isto é, um mesmo sentimento e uma mesma reação para com algo ou com alguém. Porém, existe diferença entre a ira e ódio em Deus. Esses dois aspectos que fazem parte da natureza divina são distintos entre si. Enquanto a ira é uma manifestação positiva da justiça divina sobre os transgressores da sua lei, o ódio é um sentimento negativo, onde Deus deixa de mostrar qualquer amor pela pessoa ou deixa de fazer alguma coisa para redimi-la. Em outras palavras, Deus simplesmente não faz nada em relação à pessoa a quem ele odeia. A manifestação da ira de Deus é causada devido ao pecado dos seres humanos, que ofende a sua santidade. Por outro lado, o ódio de Deus em relação, em relação a alguém, está contido nele mesmo, sem que a própria pessoa odiada tenha cometido algum pecado contra ele. O ódio de Deus aos seres humanos não é devido ao pecado deles, contudo, pela sua própria decisão soberana, cujos motivos são desconhecidos de nós. Ele decidiu odiar uns, não salvando, mas deixando-os entregues a seus pecados a fim de perecerem, sendo condenados ao lago de fogo no dia do julgamento final, e amando outros, decidindo elegê-los para a salvação e vida eterna. Um exemplo clássico é o caso de Esaú e de Jacó. Observe, Romanos 9, versos 11 a 16. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, antes da manifestação da misericórdia de Deus, NVI. Conforme é dito no texto, Deus amou Jacó para a salvação e odiou Esaú, decidindo não salvá-lo, deixando entregue aos seus pecados. Isto é o que podemos chamar de preterição, ou seja, o ato de Deus em deixar os pecadores entregues nos seus pecados, não os favorecendo com a graça regeneradora, cujo fim será a morte eterna para eles. O motivo pelo qual Deus amou Jacó e odiou Esaú é desconhecido de nós. Não foi pelas obras que porventura eles fizeram, ou fariam, pois antes mesmo deles haverem nascidos, Deus já havia escolhido Jacó em amor para a salvação e odiado a Esaú, rejeitando-o para a salvação. Portanto, aqueles que foram rejeitados e entregues por Deus aos seus pecados nunca irão crer e se converter, abandonando os seus pecados. Por isso, no dia do julgamento, essas pessoas irão receber a manifestação da ira de Deus contra a punição dos seus pecados. Elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, onde sofrerão eternamente com dores e angústias prementes sem fim. A relação entre a ira e a misericórdia. Conforme vimos, é absolutamente necessário Deus manifestar a sua ira, a sua justiça em ira. Porém, não é necessário que a sua justiça seja manifestada na pessoa do pecador. No entanto, ou uma outra pessoa, que no caso Jesus foi quem assumiu as responsabilidades legais dos pecadores eleitos, recebendo a manifestação da justiça de Deus em ira sobre si na cruz, pregando assim pelos pecados deles. Como resultado da dívida do pecado paga por Jesus, agora os eleitos redimidos não sofrerão a manifestação da ira divina, pois a eles foi manifestada a misericórdia. Jesus desviou a ira de Deus dos pecadores eleitos para si. Por outro lado, os pecadores não eleitos, pelos quais Jesus não pagou a sua dívida de pecado, irão receber a manifestação da ira divina. Via de regra, é importante enfatizar
para que possamos compreender de fato que a misericórdia é a não aplicação da punição divina e a ira é a aplicação da justiça divina. Esses dois atributos, a ira e a misericórdia, não podem ser aplicados em uma mesma pessoa. Portanto, a misericórdia é Deus não punir, ao mesmo tempo em que, quando pune, disciplinando seus filhos para o próprio bem deles, também mostra misericórdia. A relação entre a ira e o amor. É lamentável vermos atualmente uma ignorância extraordinária por parte da Igreja, diz o artigo dos bereanos, por parte da Igreja evangélica em relação ao conhecimento dos atributos de Deus. Para muitos pastores e crentes, esse assunto é completamente desconhecido. Quando alguns poucos conhecem acerca dos atributos de Deus, conhecem apenas sobre o seu amor. E ainda assim o conhecem de maneira bastante equivocada. No que tange a ira divina, muitos opositores da fé reformada, especialmente grande parte dos evangélicos neopentecostais, se esquecem de que a justiça de Deus é essencial nele e que a sua manifestação é imprescindível devido à sua santidade. Apesar de Deus ser um Deus de amor, todavia ele não está na obrigação de amar todos os seres humanos. Em contrapartida, em relação à sua justiça, ele é obrigado a manifestá-la. Mesmo que Deus não ame a todos, contudo, ele não deixa de ser um Deus de amor. O amar de Deus é uma decisão soberana. Cabe a ele unicamente a decisão de quem amar e de quem não amar. Porém, a manifestação da ira de Deus é absolutamente necessária devido à sua prerrogativa de julgar o mundo que é o violador das suas leis. Deus nunca é injusto por manifestar a sua ira conforme muitos evangélicos pensam. Paulo, na carta aos Romanos, combate essa ideia errônea de se pensar que Deus é injusto em manifestar a sua ira. Veja a sua argumentação, Romanos 3, 5 e 6. Mas se a nossa injustiça, pecado contra Deus, traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. É a versão Ara. Se Deus não faz justiça em julgar os homens pecadores, ele estará negando a si mesmo. E sabemos que isso é impossível de acontecer com o Deus que é perfeito. O tempo da ira divina. A justiça de Deus nem sempre é executada no momento e da maneira que pensamos que deva ser. Embora Deus seja muito paciente mesmo, quando o pecado e a maldade permeiam tão veementemente no mundo, ainda assim a sua justiça é e será manifestada. Entretanto, mesmo que a justiça de Deus não venha a ser executada aqui na terra, com todo o seu ápice, contra os ímpios obstinados e merecedores dela, todavia ela é manifestada através de justos juízos parciais e finais. Senão, vejamos, a manifestação parcial da ira divina. No Antigo Testamento, podemos ver inúmeros exemplos da manifestação não total e final, mas parcial da ira de Deus contra os que violaram seus mandamentos. Deus, no presente momento, traz apenas castigos de ordem temporal aos obstinados, como um prelúdio anunciando acerca do castigo final e total que sobrevirá a eles no dia do julgamento. Sobre essa manifestação parcial da ira de Deus, Paulo diz, em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta, o verbo está no presente, o que implica uma constante manifestação da ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Salmo 7,11. Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. A manifestação final da ira divina. Não obstante, é de vital importância enfatizar que todos os que foram e são objetos da ira parcial de Deus haverão ainda de sofrer a manifestação final e total da sua ira. A ira parcial que é manifestada na história é um prelúdio que elucida a ira final e total que se manifestará no dia do julgamento. Todavia, no Antigo Testamento, o povo já tinha consciência de que o juízo de Deus seria num dia futuro e já determinado por ele. Observe as palavras do profeta Sofonias sobre isso. Sofonias 1, versos 14, 15 e 18. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína,
dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo o mundo inteiro será consumido, pois ele dará um fim repentino a todos os que vivem na terra. NVI. Aqui o profeta Sofonias faz menção da manifestação final e total da ira divina, no último dia, quando todos irão comparecer diante do Senhor para receber a recompensa pelos seus pecados. No Novo Testamento, vemos também a descrição acerca dessa manifestação final e total da justiça de Deus, onde será executada no dia do julgamento. Note as palavras de Paulo no seu discurso aos gregos e filósofos no Areópago de Atenas, Atos 17, versos 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Não há como os homens escaparem da justiça divina. Tá? Não há como escapar do julgamento, daquele grande dia, já reservado desde antes da fundação do mundo. Romanos 2,8 diz: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. NVI. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira permanece sobre ele. NVI. Jesus, a parte 7, e a ira de Deus. Jesus possui 3 papéis com relação à ira de Deus. Um tem a ver consigo mesmo, outro tem a ver com os filhos de Deus e um outro com os ímpios. Senão, vejamos. Jesus recebeu a ira de Deus no lugar dos pecadores eleitos. Isaías 53,5 diz: mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. B. Jesus salvou os pecadores eleitos da ira de Deus. Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Jesus é o aplicador da ira de Deus aos ímpios. C. Atos 17:31. Pois Deus determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. João 5:27 diz: e o Pai deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. NVI. Fim desse artigo teológico do site dos Bereanos sobre a ira de Deus, que vale a pena você estudar um pouco mais, e você vai encontrar ele na íntegra em nosso site no jamaisdesista.com.br, onde você poderá fazer estudos, se aprofundar mais e ver as referências relacionadas ao tema. Também João viu algo semelhante a um mar de vidro nesse capítulo. Ele era misturado com fogo e de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Esses vencedores eram os santos que, por meio de suas orações, têm um papel a desempenhar nos julgamentos de Deus. Como do capítulo 7, do verso 1 até o 17, eles são protegidos dos castigos que caem sobre a terra. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. O cântico de Moisés era uma alusão a Êxodo 15. Como os israelitas, os santos são libertados da opressão idólatra por meio das pragas enviadas por Deus. Os castigos enviados por Deus nunca são arbitrários ou rancorosos, mas a justa retribuição pelas maldades cometidas. Depois disso, João viu mais, e ele vê que se abriu no céu o santuário.
o tabernáculo da aliança. A parte interna da morada celestial de Deus já foi retratada. Ele vê saírem do santuário esses 7 anjos com as 7 pragas. As vestes dos anjos eram de linho puro e resplandecente. As vestes sacerdotais do Antigo Testamento eram feitas de linho. A santidade dos julgamentos de Deus é desse modo enfatizada. João viu que quem deu aos 7 anjos as 7 taças foi um dos 4 seres viventes. Elas eram taças de ouro e estavam cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. João ainda viu que o santuário ficou cheio de fumaça. É frequente que fumaça ou uma nuvem espessa acompanhe a presença de Deus, especialmente quando ele está irado. As associações incluem o Monte Sinai, as visões de Isaías, de Ezequiel. Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus, ou a ira de Deus. O verso de número 8, tinha dito que tem 7, né? Tem 8 versículos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Enquanto não se cumprirem os 7 últimos flagelos, ninguém poderá entrar no santuário por causa da fumaça da glória de Deus e do seu poder. Amanhã estaremos aqui então com as 7 taças da ira de Deus. Hoje nós vimos mais profundamente esse aspecto da ira de Deus, relacionado ao seu amor, à sua justiça, à sua misericórdia. Vimos aí que a ira de Deus é santa. Então os atributos de Deus, Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é amor. E Deus, a ira de Deus é comparada a todos esses atributos. Então ela é santa, perfeita, boa. Entendeu? Então vai aprendendo aí, que nós vamos aprendendo cada dia mais, né? Amanhã, Apocalipse 16, as 7 taças da ira de Deus. Estamos já concluindo o nosso projeto 1189, né? Em seguida vamos começar as correções que nós tivemos ao longo dos caminhos, os melhoramentos. Vamos ver se a gente coloca a legenda nos vídeos, melhoraremos alguns áudios de alguns que ficaram ruins de gravação e complementaremos aí com os nossos gráficos, que a gente quer fazer os infográficos, né, de cada capítulo. Estamos aí à sua disposição. Inscreva-se então no nosso canal, já compartilhe, divulgue, já também clique aí no sininho, já dê o seu like, né, ajudando o nosso canal. Parte escrita, hoje nós tivemos muito texto, né? Então a parte escrita, você vai encontrar aí jamaisdesista.com.br. Loja virtual, adquira nossos produtos, materiais, livros. A loja virtual www.semeadores.com.br. Programa de rádio, radio.osemeadores.com. Esteja lá vendo o programa Momento Missionário, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus e como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.